Oi pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, dia 21 de outubro de 2018 e a gente está a um passo muito próximo de limpar o Brasil, de realmente tirar o PT e tirar toda essa política suja de esquerda que tem assolado o nosso país. Você está vendo que eu estou cheio de adereços com a bandeira, com uma faixa, porque eu acabei de voltar da Avenida Paulista. O movimento ainda está começando, não tinha ainda a quantidade total de pessoas, eu saí logo no início, porque eu tive o privilégio de estar com a minha mãe de 80 anos, que também saiu e foi, ela é de Santa Catarina, está nos visitando, mas ela foi junto com a bandeira do Brasil, porque ela é patriota, porque ela acredita no Brasil. Se você depois acessar o link que aparecer aqui, TV Bebebrado do YouTube, você vai ver esse vídeo completo, inclusive a parte da minha mãe passeando junto na Paulista e fazendo a sua parte de brasileira patriota, como todos nós devemos ser. Bom, eu estou muito empolgado e quando a gente vai para a rua, a gente realmente fica empolgado. Não só por estar com a bandeira do Brasil, não só por ver esse movimento, não só pela proximidade da eleição, mas pela certeza que a gente tem de que realmente o povo acordou, de que realmente o Brasil está unido, a gente vê as pessoas unidas, as pessoas se ajudando. Essa faixinha aqui que eu estou colocando no meu cabelo, que eu tirei aqui, não foi comprada. Isso, uma pessoa comprou várias faixinhas dessa e estava distribuindo na frente do carro de som, um brasileiro que comprou, e estava distribuindo para outros brasileiros, porque queria que as pessoas tivessem com mais um adereço do Brasil, porque queria patrocinar essa questão de nacionalismo, de patriotismo, para que as pessoas vistam realmente a bandeira. Tinham bandeiras realmente, tinha um pessoal vendendo bandeira. Agora o mais impressionante, muita gente vendendo camisa do Bolsonaro. Me diga uma coisa, você que está vendo esse vídeo, me fale uma campanha, uma eleição em qualquer parte do mundo que você viu alguém comprando uma camisa de candidato. Pelo contrário, você ganha a camisa de candidato, você vê o pessoal, catadores, depois andando com camisas de candidato anos, porque ganham aqueles pacotes de camisa que os candidatos fazem depois da eleição, não sabem o que fazer e começam a poluir visualmente, né? Você vê pano de chão, você vê pessoal limpando, pulindo o carro com camisa, mas não. Esse ano, 2018, o Brasil, a gente vê as pessoas fabricando e comprando camisetas de um candidato à presidência, porque ele não é simplesmente um candidato, não é simplesmente o nosso capitão Bolsonaro, não. Ele é parte de uma onda de nacionalismo, de patriotismo, uma onda em que o povo brasileiro se levanta, assim como a minha mãe de 80 anos, e tem prazer de ir para a rua, tem prazer de cantar o hino nacional, volta ao prazer de se emocionar, né? Ela está falando aqui, ela não quer aparecer no vídeo, mas ela está falando que ela se emocionou no vídeo nacional. As pessoas na rua emocionadas, as pessoas felizes em estar lutando por uma coisa só. Isso é Brasil, gente. Isso é Brasil. Não é bandeira vermelha, não é PT, não é uma estrela, não. Tem todas as estrelas representando todos os nossos estados. Isso aqui não é uma bandeira vermelha com uma estrela única, representando um papel ditatorial, fascista, comunista, sujo, que prega sua ideologia, que tira as riquezas deste país maravilhoso e leva para patrocinar ditadores, que fica investindo em outros países enquanto as pessoas no Brasil passam fome, enquanto nós vemos ainda pessoas no estado de extrema pobreza, e esse PT sujo continua usando e dizendo que acabou com a extrema pobreza. Isto é mentira. Eles destruíram o país, eles estão preocupados apenas com o próprio umbigo vermelho. E agora esse perverso do Haddad vem usar essas cores, ele não é digno de colocar essas cores no seu nome, nem ele nem Manuela. Eles não estão preocupados com o Brasil, eles estão preocupados com o comunismo, com o socialismo, com o modelo ditatorial que eles estavam quase finalizando. O processo estava quase pronto e por pouco nós não perdemos isso aqui. Mas hoje, nós, eu, você, empresários do Brasil, e aqui eu cito o empresário Luciano da Van, um cara que merece realmente uma salva de palmas. Ele merece porque ele está tirando o tempo dele como empresário, empreendedor, gerando milhares de empregos, mas ele tira o tempo dele para fazer campanha, ele tira o tempo dele para mostrar o quanto eles são sujos e o quanto a nossa bandeira é linda e merece ser preservada e vale a pena lutar por ela.
Vale a pena lutar por ela. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre ditadura e eu quero falar, apesar da minha mãe estar aqui, ela não quis participar do vídeo, vocês vão ver um pedacinho dela depois, porque ela teve a oportunidade de abraçar o deputado Daniel Freitas, que foi o candidato a deputado federal dela, eleito em Santa Catarina, qual ela votou. E foi tão fantástico, foi um prêmio para ela, porque ela estava na Paulista, em São Paulo, hoje andando comigo, e ela encontrou o seu deputado eleito em Santa Catarina. E ele parou gentilmente, porque todo mundo da direita é gentil, gente. Todo mundo da direita respeita o cidadão. Não tem snob aqui, ninguém tá andando de jatinho particular. Ninguém tá comendo em restaurante de luxo, ninguém tá andando com carro de luxo, ninguém é perverso como o Haddad ou como o Lula. Ninguém é filho do Lula que fica dono do mundo sendo nada. Pelo contrário, são pessoas humildes, são pessoas trabalhadoras, são brasileiros como nós. E ele desceu, e ele abraçou a minha mãe, ele conversou com a minha mãe, e ele ficou muito feliz de conhecer a sua eleitora de Santa Catarina aqui. E isso foi excelente, mas o que eu quero falar sobre ditadura? Minha mãe viveu nesse período. A minha mãe, justamente, jovem, casada com meu pai, veio para São Paulo. Ela gaúcha, ele catarinense. Ela, a história do Brasil passando pela família dela, ela veio de São Borja. O irmão gêmeo da minha avó, o tio Mariano, já falecido, ele andava junto com Getúlio Vargas, ele era uma das pessoas muito próximas do Dr. Getúlio Vargas naquela época, portanto uma família que realmente tem um histórico na política, e aqui eu não estou falando de posição na época, mas estou falando um histórico político, e a minha mãe sim, veio bem no período em que houve a Revolução, porque eu não chamo de ditadura, eu não chamo de golpe, o antigolpe militar, a Revolução. Ela estava vindo para São Paulo, ela e meu pai. E aí eu perguntei, mãe, eu esqueço de perguntar para a senhora o que a senhora sofreu, porque eu vejo as pessoas chorando, falando temerosas contra tal ditadura, rasgando as suas bandeiras porque não merecem um viver naquele período tenebroso. E é engraçado que a minha mãe até demorou para pensar e lembrar deste período. Porque na vida dela foi tudo normal. Ela ia para a igreja, meu pai trabalhava, ela trabalhava. Ela cuidava da filha, cuidava de casa, visitava os amigos, ia no mercado, comprava as coisas. Nada de mal aconteceu. Via alguns movimentos, de vez em quando escutavam algumas coisas negativas, em que pessoas estavam fazendo coisas horríveis, como explodindo banco, como roubando alguém, como algum sequestro ali, mas fora isso, o Brasil estava limpo. Ou seja, para que você que é de bem, e nós não vamos ter uma ditadura novamente, nós não vamos os governos, não vamos ter um governo militar, nós vamos ter um militar no governo, mas só para tirar esse mito, este pânico, porque você que é de bem, meu amigo, nós temos que ter medo de ladrão, nós temos que estar preocupado com um bandido, mas com o exército e com a polícia, pelo contrário, eles são as pessoas que têm que estar do nosso lado. O exército é o nosso, né? A nossa defesa aqui nessa terra. Não sei se você está escutando, mas ela falou, o exército é a nossa defesa aqui nessa terra. Logo, nós temos que estar felizes, nós temos que não estar preocupados com isso, nós temos que estar preocupados com o bandido. Que bom que o Lula está preso, que bom que está saindo essa catefrada, esse bando de ladrões, esse bando de esquerdistas que só querem destruir o nosso país. Mas enfim, o meu texto acaba aqui, que eu vou colocar ainda o videozinho para vocês verem a minha mãe na Paulista, mas o que eu quero dizer é, ela passou por este período sem uma mácula. Diferente dos outros? Não, uma brasileira de bem, uma família de bem. Meu pai já é falecido, mas eu lembro que meu pai também, e era um empreendedor na época, em São Paulo, teve vários negócios, contratava, descontratava, era funcionário. Outro dia eu posso contar histórias, depois que passar a eleição, eu posso contar histórias com calma, mas hoje o foco é a eleição, o foco é nós encerrarmos de verdade com esse movimento esquerdo e ter certeza nas nossas cores e com Bolsonaro presidente, mas enfim, passaram tranquilamente. A minha irmã mais velha se criou nesse período, eu nasci um pouco depois, porque eu sou muito jovem, apesar dos cabelos brancos, e nada, não temos nenhuma mácula, nenhum restício desse período. Porque o exército é bom, a polícia é boa, ladrão e bandido que não é. Eu estou muito feliz hoje. Este é o movimento do Brasil, é um movimento que está limpando o Brasil. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Fiquem agora com um pedacinho de hoje na Paulista e da minha mãe, eleitora brasileira, senhora de bem, 80 anos, abraçando o seu deputado federal eleito pelo PSL em Santa Catarina, renovando o Brasil. Gente boa para transformar essa nação.
O que a gente talvez ache o que acontece lá, não. Agora são eles mesmos que viveram na pele essa perseguição política, falando a realidade desse país e falando o que pode acontecer no Brasil, inclusive, se esse mesmo grupo socialista tomar conta do nosso país. Senhoras e senhores, com vocês, os irmãos. Gente, eu tô aqui em plena Avenida Paulista. Boa tarde. Encontrei uma eleitora minha, a dona Em português, lá de Balneário Camboriú. vou tratar de falar A senhora que tá aqui entenda. manifestando em favor do Brasil, né, minha filha? Les pido Jair Bolsonaro não é? por el alma, por la gran Brasil, Pessoal de Santa Catarina, muito obrigado por... no voten por el comunismo. Dos profesores Vamos juntos mudar o hemos Brasil. sido Esse é o desterrados, 2017. sacados de nuestras tierras.